Então, eu sou o DK, muito prazer. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tenho uma notícia muito triste pra dar pra vocês. Eu tava terminando de acordar e eu pensei, eu preciso escrever alguma coisa. Isso aqui não é sininha pra abordar o assunto, tá? Isso realmente aconteceu hoje. Então eu tô aqui pra derreter o cérebro de vocês com uma escrita ultra master complexa. Ah, mas se você tá fazendo alguma outra coisa, tu aí deve estar avançado no escrevendo o segundo capítulo de O Berço do Caos, né? Só deixando claro, eu vou fazer isso aqui no menor tempo possível. Eu não me dou nem um pouco bem com histórias rápidas. Todas que eu escrevi ficaram uma merda. Mas eu quero ver como eu me saio tentando escrever algo bem rapidinho. Tipo, depois de eu já ter começado um novo projeto, eu quero ver se a minha cabeça mudou em alguma forma. Então eu vou tentar escrever aqui alguma coisa minimamente interessante em 4 horas. Me acompanha nessa jornada aí e conto com vocês. Então pra começar, eu liguei o computador e criei 2 blocos de notas. O primeiro, onde eu ia escrever a história, e o segundo, onde eu ia escrever alguma coisa sobre os personagens e o mundo. Só pra eu não me perder em nada depois. No fim eu acabei só escrevendo os dados da personagem mesmo. E agora vem a parte onde eu fico olhando pra tela esperando alguma ideia aparecer. Eu tava com vontade de escrever, só que eu não sabia o que escrever. E eu fiquei assim por muito tempo. Até que começou a aparecer um monte de ideia genial, uma atrás da outra. Na primeira etapa desse projeto, eu decidi começar a criar uma estrutura pra que eu ia escrever. Pra quem não sabe, é pensar na ambientação, nos personagens, o que vai acontecer e como vai acontecer. Que é pra não sair algo sem sentido ou zero coesão. Então eu abri o bloco de notas e montei a protagonista com as primeiras coisas que me vieram na cabeça. E curiosamente foi uma menina de cabelo preto e que gosta de a combinação de vermelho com o preto. Sei lá, foi a primeira coisa que me apareceu. Pra contextualizar mais ainda, eu escrevi ali uma ficha técnica sobre a personagem, como vocês estão vendo aí na tela. Depois de uns 10 minutos pensando, esse aqui foi o resultado final. Então o nome dela é Minnie e não é uma referência à namorada do Mickey, é só Minnie porque eu achei que seria um nome legal. É gênero feminino, idade 13 anos, porque sei lá, eu queria colocar uma menina menor de idade. Ela gosta de caminhar, da cor vermelho, preto e desenhar. Não gosta de escuro e coisas assustadoras. E a particularidade que ela tem é que ela tem medo de animais grandes. Porque, sim, e a aparência ela tem um cabelo longo e negro que chega até a altura da lombar, usa roupas no estilo Lolita gótica, que consiste em uma blusa vermelha com gola, uma jaqueta preta e uma saia com alguns detalhes. Seus olhos são vermelhos e sua pupila possui o tom mais escuro existente. A descrição, como é que eu posso dizer? Acho que sobressai um pouquinho, né? O fetiche. Mas sei lá, eu achei que seria uma aparência legal pra colocar e que combinasse com a ambientação que eu pensei muito depois. Com a personagem já criada, então é chegada a hora de eu pensar sobre o que vai ser a obra. E como eu já tinha dito que a Minnie tem medo de animais grandes e coisas assustadoras, eu achei que seria uma ótima ideia tudo acontecer dentro de um museu. E realmente foi uma boa ideia. Ia ter uma pegada terror com fantasia. Cara, só vejam aí. E sim, se você foi alguém que acompanhou o YouTube naquela época de jogos de terror, em 2015, 2014, por aí, você vai ver que essa proposta se parece um pouquinho com um jogo antigaço chamado Ibi. E sim, eu tomei um pouquinho de inspiração nele pra fazer a parada aí, que é um jogo que me lembra bastante essa época e que eu particularmente gostei muito quando eu vi pela primeira vez. Então, usando da minha escrita extraordinária, que deixa até Machado de Assis do chinelo, eu comecei a escrever daquele jeitão macabro que qualquer escritor de terror invejaria. meu Deus, não assim. Teve um momento ainda lá no início que eu queria ficar colocando detalhe demais, coisas demais, escrevendo muita coisa. Enfim, meu estilo de escrita aí. Só que não ia dar certo porque eu tava perdendo muito tempo nisso. Então eu só comecei a escrever e depois eu usava o tempo que sobrou pra acrescentar mais alguma coisa caso faltasse. Eu dei mais uma escrevida e eu tava meio perdido. Eu não sou lá muito bom em criar histórias curtas aí, como eu já falei, então eu tava tendo bastante dificuldade em ir direto pro objetivo. Eu não consigo fazer isso e esse tava sendo o meu maior problema até então. Mas como eu não tinha muito o que fazer, eu só não pensei muito e continuei escrevendo. E só parando o vídeo aqui rapidinho. Mas enquanto eu tava editando, eu encontrei um vídeo de quando eu tava cantando a segunda abertura de Dragon Ball Z enquanto eu escrevia. Posso pressentir o perigo e o caos. Pararara, e ninguém agora vai me amedrontar. Pararara, com a minha mente vou a mil lugares. Pararara, imaginação me dá forças pra voar. Incrível. E eu nem sei porque que eu deixei esse vídeo separado, mas tá aí. E tava indo tudo muito bem. Tão bem até que eu comecei a estranhar. Só que aí surgiu o primeiro obstáculo. Eu não sabia pra onde ir. De novo, eu tenho muito problema com histórias curtas. Eu tô escrevendo e do nada me dá um branco. Eu escrevo como é que escreve, eu não sei explicar. E nisso faltavam tipo 2 horas pra eu terminar e eu não tinha avançado quase nada. Por um momento eu achei que eu realmente não ia conseguir. Até que a minha força interior superou todos os limites do inimaginável e eu me perguntei, por que eu tô estendendo demais isso?
E essa foi a pergunta que mudou tudo. Eu queria fazer algo curto, mas eu tava me prendendo muito em deixar o mais palpável possível. Só que eu percebi que eu não precisava estar fazendo tudo aquilo. Era só eu expor a ideia e construir uma situação rapidinho. Isso deu um up absurdo quando eu voltei a escrever. Tava tudo indo certinho e eu não tava mais me preocupando em ficar curto demais. Eu só tava indo. Mudando de assunto, no início eu tava querendo fazer um plot twist inteligente que ia ligar as pinturas com a história da Minnie. Aí ia ter flashback e tudo ia se conectar no final. Mas como é pra ser um negócio que eu fiz em 4 horas, eu diminuí essa ideia e coloquei um twistzinho com uma criatura ali. Não era as 1000 maravilhas que eu tinha pensado, mas foi o que deu pra fazer com as 2 horas que ainda estavam restando. Eu tava num ritmo agradável, mas aí, meus amigos, aí chegou o final, onde eu ia escrever o maior clímax da minha vida. Eu tinha pensado em quebrar a 4ª parede, depois eu pensei em deixar o final interpretativo, depois fazer como se fosse um looping. Eu tava tendo muita ideia boa aí, e isso me tomou quase o restante inteiro do tempo que me faltava. Eu juro que eu devo ter ficado mais de 1 hora escolhendo qual seria o papel mais rápido possível de escrever. E aí, tipo, faltando 20 minutos pra acabar, eu tinha me decidido e escrito tudo. Agora era só dar uma tapada em alguns buracos e corrigir um ou outro erro de português. Mas puta que pariu, tem que fazer a capa dessa merda, o que eu faço? Meu Deus do céu. Eu abri o Photoshop correndo e... eu fiz isso aí, tipo, em 2 minutos. 2 minutos. Com tudo finalizado, falando um pouquinho da história, ela é sobre a Minnie, uma lolita gótica que spawnou no museu de arte sem saber de nada e começou a explorar o lugar. Lá ela se depara com quadros que falam e estátuas que andam pra lá e pra cá. E eu não vou falar mais do que isso porque eu quero que vocês tenham uma experiência lendo o conto. Meu perfil tá aparecendo aí na tela, ou se quiserem tá no primeiro link na descrição. Então vão lá dar uma olhada porque isso realmente me trouxe uns problemas psicológicos enquanto eu escrevia. E o que a gente pode tirar de aprendizado com essa atividade? Como eu já citei diversas vezes durante o vídeo, eu tenho muita dificuldade em escrever mini contos. Então isso foi como um desafio pra eu tentar melhorar mais esse problema, sabe? Sair um pouquinho da zona de conforto e ao mesmo tempo treinar mais a minha escrita e meus métodos de criar e desenvolver situações. Ali no meio, diversas vezes eu parei tentando descrever a situação da melhor maneira possível pra deixar tudo muito conectado com a leitura, só que nem sempre precisa disso. O objetivo de escrever um mini conto é justamente tu pensar em uma situação qualquer e escrever ela. E é nisso que eu tava errando em enxergar. E isso serve pra você também. Não tenha medo de escrever algo rápido, sem muitos detalhes ou descrições. Lembra que você não tá correndo contra o tempo. Só eu, que idiota, que fiz isso. Só escreve do jeito que vier na tua mente e depois você dedica alguns dias pra ir detalhando mais o simples, entende? Não te esforça a fazer algo incrível na primeira vez, porque nem eu consegui fazer. Eu não fiquei feliz com o resultado que saiu ali nas 4 horas. Depois que eu acabei, eu dei uma lida e eu vi que eu podia mudar muita coisa, só que eu não mudei porque eu me impus um limite. Mas você não tem isso. E outra coisa, eu sei que tá meio batido, mas independente do quão ruim tá, ou do quão vergonhoso é a história, termina ela. É bem capaz do seu eu de 5 anos no futuro possa estar se remoendo porque tu apagou alguma história do tempo de agora. Não tenha vergonha do que tu escreveu. Não tem por que ter vergonha. Cara, tu foi capaz de criar personagens e montar uma situação do zero. Isso é motivo de orgulho, independentemente do quão ruim ficou, mas tu ainda fez. Sinta-se orgulhoso por causa disso, cara. Então a mensagem final é: não tenha medo de te julgarem. Apenas escreva e conserte com o tempo. No mais, era só isso aí mesmo. Obrigado aí a todos que me acompanharam até aqui. Nos encontramos na próxima e leiam aí o conto, por favor. Tchau!